paz e alegria, queridos companheiros que nos assistem aqui no canal do YouTube do 27º Conselho Espírita de Unificação. Eu sou Érica, da área de Comunicação Social Espírita, e hoje nós estamos dentro do projeto Uma Dose de Amor, fazendo aqui uma entrevista, mais do que uma entrevista, mas uma roda de conversa entre amigos queridos de longas datas, graças a Deus, e caminhada do movimento espírita. Apresentando a nossa queridíssima Darcy Neves Moreira, atualmente coordenadora da área de unificação do nosso estado, né, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, né, o CERJ, e o nosso querido companheiro José Carlos Pinheiro Marques, mais conhecido como Marques, né, que é diretor de unificação, coordenador de unificação aqui do nosso Conselho Espírita, o 27º. Então, muita paz e alegria a vocês, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por aceitarem essa conversa aqui sobre o nosso projeto Uma Dose de Amor, tá? Eu gostaria de agora começar com a nossa querida Darcy, que vai falar desse movimento de unificação. A nossa conversa, queridos companheiros, vai girar em torno da vivência da unificação. Mais do que teoria, mais do que históricos que a gente já conheça, né? Vai virar já em torno da vivência da unificação. Darcy, você está com a palavra, querida. Pode ficar à vontade. Olha, Érica, então eu queria primeiro agradecer a você pelo convite. Eu estou muito feliz. E como eu disse a você, né, um pedido seu é uma ordem, porque a gente já se conhece há bastante tempo, né? Desde os tempos dos cursos de evangelização. E o 27º seu tem assim uma característica muito importante na minha vida, né? Porque em Santa Cruz eu conheci a Cássia Barreto, da Mota Messana. Eu conheci o seu Moisés, a Dona Ibeni, que está encarnada, está morando lá em Belo Horizonte, né? Então, eu conheci a Cássia nesse movimento. E aí nós ficamos trabalhando juntos na evangelização durante bastante tempo. Então, o 26º tem esse espaço também na vivência, né, da minha vida. E hoje, né, na área de unificação, né, a gente também está ligada, a todo o Estado, né? Então, a gente tem essa preocupação de estar perto, de conversar, da gente se aproximar, né? A gente está no programa Uma Dose de Amor, né? Esse projeto Uma Dose de Amor é isso. O movimento espírita traz para a gente assim, essa dose de amor, esse amor espiritual, essa certeza de que nós formamos uma família. Isso é muito agradável. Então, para mim, está muito bom. Estou muito feliz nessa hora, viu, querida? Obrigada, Darcy. Marques, você está com a palavra, querido. Esse projeto... Esse projeto Uma Dose de Amor, ele vem coroar o êxito de um trabalho que o 27º seu já tem há muitos anos, né? Que é esse buscar da fraternidade de todo o grupo. Então, nós temos uma reunião mensal, né? Que nós chamamos de Tarde Fraterna, que faz com que as nossas casas elas se unam para fazer com que o movimento espírita ele tenha aquele amor, aquele carinho uns pelos outros, fazendo com que o conhecimento, né, dos companheiros que militam conosco dentro da doutrina espírita, esse conhecimento pode ser ampliado e a gente, com essa convivência, vai transformando essa convivência num carinho, num amor, numa fraternidade que nós sentimos falta quando a gente não consegue estar próximo uns dos outros. Então, a gente agradece muito a esse grupo mais jovem que chegou agora, com ideias novas, com ideias que vieram revolucionar realmente
o nosso trabalho, o trabalho que a gente vem procurando fazer durante esses últimos anos, né? E esse grupo jovem que chega com um dinamismo, trazendo o amor à frente das obras que realiza. Então, isso daí é muito gratificante para todos nós aqui no 27º Seu. Mas a origem, eu consigo enxergar como origem desse amor todas essas tardes fraternas que já existem há mais de 30 anos desse movimento e que vieram ao longo do tempo com as suas modificações, com os seus trabalhos, fazendo com que esse amor, essa amizade, esse carinho crescesse tanto até originar esse trabalho, que é o trabalho Uma Dose de Amor. Isso, o Robson do Grupo Espírita Missionários da Luz, né? Chegou para a gente com essa proposta. E a gente quer mostrar exatamente isso, que o CERJ, né? O CERJ somos todos nós. Então, algo que aparece em nível estadual pode ter nascido dentro de uma casa espírita bem pequenininha. E aí, com aquele propósito de unir e matar as saudades entre os participantes e trabalhadores e jovens de uma casa, que é, né, o Grêmio, no caso, eles fizeram esse movimento, e esse movimento foi para o nível do Conselho Espírita de Unificação, né, Marcos? Numa reunião administrativa, e aí esse projeto ele atingiu um outro nível, né, que foi o nível de um conselho. E aí, juntando as casas espíritas ali, né, as 15 casas já adesas e 2 em processo desse processo de adesão, e participando, né? E nada obrigatório, né? Quem quer participar. E aí a gente foi montando com a área de comunicação, a gente formou uma equipe de 3, né? Somos eu, a Jéssica da Ramatiz e a Jaqueline do Amor a Cristo, que é da Casa Espírita do Marques. E aí a gente vai formando aquele laço. E a surpresa a cada vídeo, as pessoas ficam emocionadas, a gente fazendo fica emocionado, né? A escolha da música. E aí a gente tem esse trabalho que desabrocha, né? Que perfuma toda um conselho. E aí, essa distância que somos obrigados a ter por conta da pandemia, ela diminui, porque essa vibração de amor, ela chega até nós, esse carinho chega até nós, né? E a gente fica feliz por isso. Ô, Érica, só fazendo adendo para a gente não esquecer que o sistema de colegiado que o 27º Seu adotou há alguns anos atrás, ele veio beneficiar sobremaneira os nossos procedimentos, porque nós conseguimos fazer com que todas as casas se expressassem, tivessem aqueles seus componentes dentro do conselho, trazendo suas ideias, suas opiniões, com as opiniões abertas para que todos ouvissem e dessem o seu parecer, fazendo com que as novidades pudessem ser trabalhadas. Isso movimentou muito e fez a gente crescer demais. Graças a Deus. E aí, eu vou passar aqui a palavra para a nossa querida Darcy. Queria que você falasse sobre o Ereu, Darcy. O que é o Ereu? Como ele acontece, né? Assim, em linhas gerais. E depois que você terminar, o Marques vai falar do Ereu referente ao nosso reunir, tá? Tá certo. O Ereu, como o nome está dizendo, né? As siglas, né? É o Encontro Regional Espírita de Unificação. É uma forma que a gente tem de se reunir com todo o Estado durante o ano, né? Então, se vocês não sabem, né, nós temos no Estado 9 áreas, né? 9 reunir. É aquela questão, né? Por exemplo, a gente falou no 27º Seu, mas o Marques vai falar do Reunir 6, que é a união dos seus desde Angra até Realengo. Né? Então, nós no Estado
até para que seja melhor essa questão do trabalho da unificação, né? Porque seria muito difícil, mais complexo, nós estarmos falando, por exemplo, com 73 seus, porque eles são 45, mas tem alguns desdobrados. Então, são 73, né? Então, nós temos as 9 áreas reunir. Então, de maio até setembro, nós, então, fazemos reuniões, nos reunir, e são justamente os ereus, os encontros. O que acontece nesses encontros, né? Tem uma fala da diretoria do CERJ, né? E nós tínhamos até convencionado que essa fala seria assim bem menor, né? Então nós temos a fala da diretoria do CERJ e depois os centros de interesse. Esses centros de interesse, eles vêm ao encontro da proposta de orientação ao centro espírita, né? Esse documento, Orientação ao Centro Espírita, ele traz, assim, uma orientação, o nome certo é esse, né? Uma orientação a respeito de todas as atividades da Casa Espírita. Então, normalmente, no EREU, nós temos aquele grupo que vai para o atendimento espiritual, que vai para a evangelização, que vai para a comunicação. Então, são, se não me engano, 6 ou 7, dependendo, inclusive, da necessidade de cada região, que a gente também observa isso, né? Então, os ereus são esse momento em que todo mundo se encontra. A gente fez, ano passado, uma avaliação no sentido de que todos prestássemos mais atenção na clientela. Porque o que acontecia, né? Existiam pessoas que eram chamadas assim em cima da hora sem saber. Eu estou indo lá para quê? Eu vou ficar onde? E isto pesou na hora da avaliação, entenderam? Então, o que acontece? Se eu não sei para onde eu vou, ou o que é aquilo, que tipo de atividade é aquela, se eu fui pega, né, em cima da hora, eu vou chegar lá, bom, eu não queria isso, e na avaliação eu taco que foi ruim o encontro, né? Foi ruim porque a pessoa não atendeu aquilo que eu queria. Então, nós demos uma parada para a gente fazer essa avaliação, não só a nível de inscrição, a nível da pessoa que está sendo encaminhada, né? A respeito dos recursos que nós vamos utilizar, quem vai fazer. E nessa hora da avaliação foi que veio a pandemia. Então, o isolamento. Então, este ano, nós não conseguimos, até porque em maio a gente ainda estava meio perdido, sem saber o que fazer, como fazer. Aí depois, com o trabalho da área de comunicação, nós fomos assentando, mas aí já não dava mais tempo, né, da gente fazer. Mas, de qualquer maneira, mesmo com a pandemia, nós começamos a nos encontrar. E eu tenho uma certeza que o ano que vem, né, a gente também não sabe, estão falando a respeito que o ano que vem também vai ser mais ou menos semelhante a esse, mas, de qualquer maneira, agora a gente já tem uma forma de fazer esse trabalho virtualmente. Então, eu acho que a gente não se afastou, muito pelo contrário, né? A gente se aproximou, a gente tem se visto mais, a gente tem falado mais, né? Na semana passada a gente conseguiu fazer aquele encontrão, que também foi muito bom, né? Então, através das ferramentas virtuais, nós vamos, então, intensificar esse estar juntos, né? Então, o EREU tem essa função, né? Então, a gente consegue, num ano, estar com todos os amigos, desde lá, do Noroeste, né, até aqui, a região dos lagos. Não, dos lagos não, Cabo Verde. Costa Verde. Costa Verde.
A Costa Verde. É. Então, Érica, o Ereu tem esta característica, né, de reunir os trabalhadores. E essa é uma das coisas que a gente também está ajustando. Eu me lembro assim, né, o Reunir da Baixada. A Baixada é muito grande, né? São 8 seus. Então, eu tinha encontro na Baixada que tinha assim 600 pessoas, 700 pessoas. E assim, olha, vamos lá que a gente vai encontrar. Então a gente disse assim, bom, não é bem assim. A gente tem que ter talvez um outro tipo de evento para juntar todo mundo, né? Mas o Ereu, ele tem essa característica. É o trabalhador espírita que vai também estar pronto para se capacitar. Obrigada, Darcy. Marques, vamos falar do Ereu aqui da Reunir. Sexta região. Isso. Sexta região. O Reunir 6, né? A gente já vem há alguns anos, né, trabalhando esse grupo que vem do 30º seu, né, 30º, 29º, 8º, 27º e o 5º. Nós conseguimos formar um grupo, né, tão coeso, tão ajustado, que a gente que antes precisava fazer uma reunião a cada mês, desde março até a nossa reunião final, que era em agosto, nós precisávamos fazer reuniões mensais para discutir como íamos levar o trabalho. Hoje em dia, a gente consegue fazer uma reunião a cada 2 meses, a cada 2 meses e pouco, 3 meses, e nós conseguimos ajustar todo o trabalho com reuniões curtas e criamos também uma área de lazer em nossas reuniões. Nós vamos para a reunião, tomamos café, batemos papos, almoçamos, depois a gente retorna da reunião. Então, a nossa reunião passou a ser uma reunião de lazer, uma reunião prazerosa, onde o grupo se afinou tão bem que nós conseguimos fazer o trabalho com uma relativa, não vou dizer facilidade, mas com uma relativa rapidez e eficiência no trabalho. Sempre procurando seguir as orientações do CERJ. Então, a diretoria de unificação do CERJ, né, o grupo que trabalha lá, a Darcy atualmente, né, sempre nos orientando e a gente sempre procurando estar junto, passando informação e recebendo informação. Então, o Reunir 6, ele é uma família. Graças a Deus, ele se transformou em uma família. Então, todos têm prazer de ir para a reunião, todos os seus são representados, e a gente só não faz mais reunião porque é muito trabalho dentro do movimento espírita. E nós conseguimos resolver com relativa agilidade todo o trabalho que a gente disputa. Isso aí, isso que é bom. A família está unida. Isso. A sexta região, o Ereu da sexta região é uma família. Todos conseguem falar, todos conseguem se expressar. Não existe discussão no grupo. Existe interação de ideias. Né? Cada um dá a sua ideia, os demais vão opinar sobre aquela ideia. Se for boa, a gente acata. Se não for boa, a gente modifica. Mas não existe briga. Existe interação de ideias. Isso é muito importante. Mas foi o tempo que fez com que a gente adquirisse isso. Tempo e o amor, né? E o amor. Nossa, que maravilha. Eu estou aqui só envolvida com vocês. Muito bom. E a gente fica feliz por isso, né? Porque o Ereu é uma parte desse movimento de unificação. Então, por exemplo, a gente tem aí a Comerge, que já vai para o seu em 2021, 42º ano, que é o evento mais antigo, né, Darcy, de unificação, não é? O mais antigo. E aí a gente tem os eventos de juventude, né, que acontecem no seu. Então, a gente tem aqui
o Encontro de Mocidades Espíritas de Santa Cruz. Ele nasceu por conta da saudade da Comerge, que só era no outro, né? No outro ano, no início do ano. Então, o EMESC acontece em setembro. É aqui. Mas recebe inscrição de jovens de Campo Grande, de Realengo, de Bangu, da Baixada. O pessoal vem para cá. Aí acontece o Emigran, que é o Encontro de Mocidades Espíritas de Campo Grande, que é no mês de julho, que recebe jovens de Santa Cruz, de Bangu, de Realengo, da Baixada, de Rio das Ostras, e vem para cá. E aí acontece a CONGEB, a confraternização dos jovens de Juventudes Espíritas de Bangu, que recebe o pessoal de Santa Cruz, de Campo Grande, e assim vai. E o de Realengo, que é o CONGER. Então, assim, esses encontros fazem com que a gente acabe se reunindo, porque um ajuda o outro, né? Vem cá, vem fazer aqui, vem trabalhar aqui na cozinha, vem você trabalhar aqui na equipe de estudo. E isso vai movimentando, né? Então, desde a infância, e porque tem os pequenos companheiros, a gente vai fortalecendo esses laços, né? E acontece o CIP, o Curso Intensivo para Evangelizadores, da Família, da Infância e da Juventude, que também é um evento do Reunir 6. E aí junta aquela galera toda, né? E aí e isso vai movimentando e fortalecendo esse laço de amor, né? Que é a base de tudo, que Jesus fala pra gente. Amai-vos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a base é o amor. A base da unificação é a fraternidade, é a vivência do amor. Tá? Isso mesmo, né? Gentileza, solidariedade, fraternidade, né? É isso aí. Bom, eu agora vou mostrar para vocês a foto de um trabalhador e que cada um, né, primeiro Darcy, depois Marques, cada um vai falar a sua relação com esse trabalhador, né? E a gente, vou projetar aqui para o público também ver. Aqui, ó, Gerson Simões Monteiro. Nossa! Ninguém conheceu, né? Nossa! Gerson Simões Monteiro. Este é, né, o irmão sobre o qual vocês estão à vontade para relatar o que vocês quiserem, tá? Então, já vamos fechar aqui. Darcy, sua vez. O Gerson foi... Aliás, foi não, ele é um amigão. Né? A gente sabe que ele continua no dia a dia trabalhando, né? Mas você sabe, eu conheci o Gerson, nós éramos jovens de mocidade, né? E ele sempre muito ativo, sempre participando muito, e ele, da atividade da mocidade, ele foi para a direção de casa espírita, e com isso ele foi chegou à Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ainda era, né? Seção Capital, e depois ele participou de todo o trabalho da União, né? Das duas federativas do Estado do Rio, e ele foi, então, o primeiro presidente da UZERJ, né? Mas era, assim, uma pessoa muito, muito ativa. É esta realmente a lembrança que eu tenho, sempre trabalhando, sempre incentivando. Ele adorava a Comerge, ele adorava os movimentos. Quando os filhos dele, né, foram também jovenzinhos de mocidade, e eu me lembro que ele enchia o carro dele e levava todo mundo. Então, me lembro que eu também evangelizava na Federação Espírita Brasileira, lá na Avenida Passos, né? Aí chegava o Gerson, com aquele carro cheio. Entre essas pessoas estava a Sara Helena, né? Ele chegava com todo mundo e assim era aquela festa. E ele também muito ligado à pessoa que dirigia a evangelização naquela época, que era a Dona Maria Cecília Paiva. Dona Maria Cecília Paiva, a gente não tem muito respeito por ela, que ela era uma pessoa assim, muito interessada
na evangelização, ela recebia mensagens de Bezerra de Menezes. E ela contava para a gente, né, que Bezerra de Menezes a visitava todo dia às 6 horas. Então a gente ficava assim, né? Então ela era um docinho, continua sendo, né? Então, Dona Maria Cecília Paiva dirigia aquele trabalho e chegava o Gerson, com aquelas pessoas todas, né? Então, ele sempre foi uma pessoa assim, de muita ação, né? E foi ele que me indicou para que eu ficasse no lugar da Cássia quando a Cássia teve que ir para Belo Horizonte, né? Mas sempre ativo, sempre incentivando todo o trabalho, conversando, e o trabalho dele sobre suicídio, né? Ele tem um livro sobre suicídio, né? Então, ele sempre contava, né, que aquelas observações que ele fez no livro, aquilo aconteceu realmente com ele quando a primeira filha dele, o primeiro filho, não, a primeira filha dele desencarnou, que ele estava no hospital, era um 6º andar, e aí ele, naquele desespero, ele só ouvia: se atira, entende? Se atira, por que você ainda está aí pensando? E ele, então, quando ele se deu conta daquilo, ele se refez e ele pôde administrar todas as situações lá que ele precisava administrar. Então, Gerson, como encarnado, era este ser, assim, de grande valor, e a gente, a nível de movimento espírita, né, a gente deve muito a ele, esse bom ânimo, essa determinação, entende? Ele sempre muito, muito interessante mesmo. Então, um amigão da gente. Marques, sua vez, Marques. Olha só. Eu não tenho a história, que a Darcy contou, porque ela participou da juventude junto com o Gerson, ela teve o prazer de fazer isso. Eu tive o prazer de estar com o Gerson quando o Gerson estava na UZERJ, né? E com aquele dinamismo dele todo, com aquele trabalho alegre, versátil, e demonstrando e conseguindo fazer com que toda a carruagem, toda a UZERJ funcionasse com uma capacidade de entendimento e de conversa, de trazer para nós as ações necessárias. Então, o Gerson ele tinha um dinamismo fabuloso e era um ser sempre alegre, sempre sorrindo, sempre tratando a gente com uma alegria descomunal. E graças a essa maneira dele de ser, esse entendimento que ele tinha, foi que nós conseguimos fazer com que existisse a união entre a UZERJ e a FEERJ na época. Ele dirigiu todo esse trabalho de união, né, junto com o nosso irmão Palmiro Costa, que já, né, desencarnou, né, fazendo a parte de planejamento estratégico, o Aloysio Gigino, na organização, que o Aloysio ele tinha uma organização legal muito, muito boa, o César Reis, trazendo aquele método que ele tinha na CAPEM. Então, e o Gerson dirigindo todo esse trabalho nos trouxe hoje o que a gente tem, né? O CERJ foi uma criação dele junto com o grupo que ele comandava naquela época. Então, eu passei a admirar muito o Gerson pelo trabalho, pelo dinamismo, pela alegria de viver, por todo o trabalho que ele apresentava para a gente e pela capacidade e dinamismo que ele tinha perante a vida, mostrando para a gente que não é o sofrimento e a dor que vai afastar a gente do trabalho. O sofrimento e a dor é para que a gente cresça, porque ele passou por situações dificílimas e esteve sempre à frente do trabalho e sempre nos dando um exemplo que nós, hoje em dia, nos curvamos àquele ser que foi, para a gente, foi um verdadeiro professor dentro
doutrina espírita, um professor de amor, de carinho, de dinamismo, que caberia a todos nós seguir aquilo ali como um exemplo que deveríamos, né, nos esforçar para chegar lá. Mas a capacidade de cada um é individual, né? A gente não é igual um ou outro. Né? Mas a gente aproveita o exemplo. Aproveita o exemplo. E ele foi um exemplo, né? Esteve à frente da Rádio Rio de Janeiro, fazendo um trabalho maravilhoso à frente da Rádio Rio de Janeiro, levando para nós, na época, na UZERJ, todo aquele conjunto de ações. Então, ele era um ser incansável e vivia para fazer o bem, para fazer com que a doutrina espírita realmente crescesse. E o trabalho dele está aí, né? A gente está vendo o resultado. É isso mesmo. E ele dizia assim, a gente perguntava, e aí, já está tudo bem? Ele dizia, se melhorar, estraga. Ele estava sempre rindo, sempre alegre, eu nunca vi. Cheio de problema, mas ele estava rindo. É interessante isso. E eu tenho que agradecer a Deus, porque a gente vem de uma trajetória com o Leon, né? Leon Pereira. E o Leon era ligadérrimo nele, né? A gente sabe disso, né? Muito irmão mesmo, né? E o que a gente, assim, o CELC, né, assim, inserido nesse movimento de unificação, foi muito do Leon. Porque quando o Leon assumiu a presidência do CELC, né, o CELC não era tão ligado ao movimento assim organizado, de unificação, e o Leon, junto com o Pedro Rosa de Andrade, que desencarnou no início desse ano, Pedrinho, maravilhoso. Pedrinho, né? Eles dois, muito jovens, eles iam para a casa de Emiliano Mendonça, em Campo Grande, para poder aprender o que era dirigir uma casa espírita e movimento de unificação. E aí o Leon sempre falava para a gente, aniversário do Centro Espírita Amor a Cristo, o céu que vai invadir o Amor a Cristo, vamos invadir. E ele preocupava, montava caravana de carro, quem pode dar carona, quem não pode, aquela coisa toda. E aí... Curupaiti, fomos muitas vezes para Curupaiti para poder prestar socorro aos nossos irmãos que estavam lá internados, né? Naquele centro espírita que tinha lá dentro, que a gente ia para lá para fazer trabalho na casa espírita, né? Filhos de Deus. Gerson também. Gerson começou um trabalho lá, todo primeiro domingo íamos nós com ele para o Filhos de Deus, com o Amazonas Hércules. Amazonas, isso, Amazonas. E aí, né, sempre que a gente tinha as atividades de final de semana, né, sexta-feira, sábado, domingo, evangelização, EGE, e quando tinha um evento assim, Encontro de Mocidade Espírita de Santa Cruz, EMESC, né, como é que a gente faz? A gente fica dividido? Fica uma metade aqui? O Leão, não. Quem vai se inscrever? A gente tem que se inscrever para poder estar lá e ajudar esse trabalho. E aqui a gente fica, né, com as portas, a gente avisa ao público que não vai ter atividade normal e a gente vai participar da atividade unificada do seu. Então, né, olha, tem capacitação no CR, não sei o quê, e vai lá, Érica, vai lá para o 27º representar o CELC. Né? Então, assim, isso tudo não está escrito em lugar nenhum, está escrito nas nossas consciências, nos nossos corações. Essa vivência, né, que emociona, que vocês estavam aí falando e eu segurando as lágrimas nesse meu olhinho puxado, segurando a lágrima aqui, e ele falou que coisa maravilhosa isso, né? Bom, podemos aqui fechar, Gerson, que eu tenho um outro. Vamos lá, então. Vamos. Gerson aqui. Vamos lá para o outro. André Dielli. Andrezinho. Essa foto, 29º Encontro de Mocidades Espíritas de Santa Cruz, em 2018. Tema central, Sob o Olhar de Jesus. André Dielli fazia parte da coordenação geral
e ele era responsável pela Amafrate, assistência médica e atendimento fraterno e passe. E aqui está a equipe, né? Eu estava à frente da equipe como coordenação, eu, Fátima Moscoso e Alexandra, esposa do Augusto, do Fagundes Varela. E aqui a foto de toda a equipe. Veja que ele era o bendito e o fruto entre as mulheres. E esse foi o EMESC, que ele efetivamente participou, o último, que ele efetivamente participou conosco, né? Então, Darcy, você está com a palavra, e depois o nosso companheiro Marques para falar do André Dielli. Eu conheci o André também, né, nessas atividades de Comerge, do encontro de jovens, né? E de Comerge, o André era uma pessoa também sempre ativa. E ele gostava muito, e ele participava muito. Então, a gente teve assim umas vivências bem interessantes com ele, né? E eu me lembro que a última vez que eu o vi foi no Hereu. Eu tenho a impressão que foi no Hereu, que foi em Bangu, não é? Que foi no Luz e Amor, e que eu olhei para o André e eu digo assim, gente, alguma coisa está acontecendo com o André, né? E realmente ele já estava vivendo uma situação que o levou à desencarnação, né? Mas há um lastro de caminho de trabalho voltado para o movimento espírita, né? E um laço intenso, porque a gente sempre viu o André nas atividades de Santa Cruz, nas atividades dos encontros. Então, eu me lembro do encontro que a gente fez num CIEP, não é? Lá também em Santa Cruz estava lá o... Então, ele estava, assim, integradíssimo no movimento. E eu fico imaginando, né, Érica e Marques, que a nossa vida ela tem um sabor diferente quando a gente está se dedicando a essas tarefas. Tem mesmo. Até porque a gente não sabe quando é que a gente vai, né? Quando a gente parte para outra casa, né? E então o André deixou assim esse rastro, ele sempre muito alegre, não é, sempre muito divertido, sempre integrado no trabalho, e a gente tem a certeza, né, que ele continua no trabalho, né? Marques, você está com a palavra. Muito obrigada, Darcy. Marques. Ó, eu conheci André ainda jovenzinho, né? E o André, eu tinha o André como um filho, eu tratava ele como se fosse meu filho, né? E ele sabia disso, então ele abusava de vez em quando. Ele usava o meu nome para pressionar o Robson, para mexer com a Rosileia, para entrar em cima das pessoas e falar alguma coisa. Ele fala assim, ó, o Marques falou que tem que ser assim. Aí depois ele morria de rir, porque ele falava isso para as pessoas, né? Como gozação, né? E o André, ele era um cara muito decidido. Quando nós tivemos, né, a nossa irmã Edilce, que era diretora da área de educação do 27º CEU, a Edilce estava com certos problemas pessoais dela, veio conversar comigo e disse que estava com dificuldade de se manter. E que tinha visto o André. Aí os dois vieram conversar comigo, tanto a Edilce quanto o André. Aí eu fiz uma gozação com ele, brinquei, ele morreu de rir, ela também, e ele acabou aceitando a função de diretor de educação do 27º CEU. E fez um trabalho muito bom, dinâmico, com a juventude que ele tinha, apresentando um trabalho gostoso, e sempre conversando, ele sempre estava dialogando comigo. Quando tinha qualquer coisa para tomar uma decisão, fazer, ele chegava e me chamava de Marquês, ô Marquês, vem aí, Marquês. Aí chegava perto de mim e eu falava, para com isso, André, toma vergonha nessa cara. Aí ele vinha, conversava, a gente tomava as decisões e ele fazia as coisas
né, que ele tinha criado, que ele tinha visto como necessários. E o André morava no meu coração. Foi muito difícil para mim ver a desencarnação do André, porque eu senti muito. Foi uma dor muito grande no meu coração a partida dele, num momento em que a gente veio acompanhando o sofrimento dele final, e é muito duro para a gente ver uma pessoa que a gente ama ficar numa situação dessa. Mas, infelizmente, as coisas acontecem, né, independente da nossa vontade, e a gente precisa respeitar, né? Mas o André foi fora de série, mexeu com o meu coração durante o tempo que ele teve no 27º, na parte, né, de direção ali da educação. Muito obrigada. Realmente, você falou uma coisa certa, né? E Robson também, né? André e Robson, muito brincalhões, contudo, muito sérios diante do trabalho com Jesus, diante da unificação, sempre perguntando se o que estava assim na cabeça deles estava certo, estava de acordo com o regulamento, se ia prejudicar, como é que ia ser. E quando também eles vinham conversar comigo, ou o André vinha conversar comigo, né, que aí a gente teve a saída do Alexandre Cortez da área de comunicação, e eu fazia parte da equipe, acabei assumindo oficialmente, eu falava para ele, olha, amigo, eu só sei até aqui. Daí para lá, você procura o Marques, ou você procura a Darcy, ou você procura a Ana Rosa, né, que no caso, depois a Darcy saiu da educação, e a Ana Rosa entrou, eu falei, olha, daqui até aqui eu sei, até de lá para lá eu já não sei. Mas, assim, sempre muito, muito sério, né? Assim, sério no sentido de levar a sério o trabalho, né? Muito respeitoso, estudioso, sempre buscando na doutrina o que era o certo. E acabava sendo aquele trio, Alexandre Machado, Robson e André. E Alexandre Machado mais sério, sem ser brincalhão, e os outros dois em cima do pobre do Alexandre Machado, brincando, né? E acabava todo mundo rindo, mas, assim, realmente cresceram juntos, né? E a gente realmente sente isso, né? Foi muito duro mesmo. E Darcy, Marques estava, né, no sepultamento do nosso companheiro, você não pôde estar, mas você acompanhou de longe e pediu que a Regina Marciano, do 29º seu, que faz parte da equipe de unificação do CERJ, fosse representar, né, o CERJ ali, e a Regina foi com o Jones, nosso companheiro de comunicação do 29º, e junto com a Lília Pereira, também da área de educação do 29º. Então, eles estiveram lá para dar esse apoio. E isso, gente, não tem preço, só tem valor. Só tem valor moral, só tem gratidão, né? Então, estávamos todos ali, amigos, companheiros, reunidos, cada um dividindo um pouquinho aquela dor. Mas o que a gente tem para guardar? A alegria do André e a alegria do Gerson. É isso que a gente precisa guardar, não é? Isso. Inclusive, não é, Érica, saber o seguinte, ele agora, tanto ele como o Gerson, eles olham para trás e dizem assim, opa, passou. Passou. Deixei. A gente nem se lembra mais. Marca, né? Isso Deixei mesmo. ali a minha história e a gente só agradece a Deus por isso, né? E o Emanuel, ele tem uma mensagem que a gente costuma distribuir no dia de finados, na porta dos cemitérios de Santa Cruz e Itaguaí, e ele fala exatamente isso, né? Quando um ente querido parte, o que a gente pode fazer em memória dele é continuar o bem que ele deixou. Faça o bem em memória dele. Então, eu sei que é duro, que é difícil, que é delicado, mas é o que os espíritos superiores vêm nos dizer e que nos traz força, né? E que a gente dorme, o corpo repousa, mas em espírito a gente se reencontra e a gente acorda revigorado, não é? Isso mesmo, é isso mesmo. Bom, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo muito, muito edificante,
Gostaria, Darcy, que nas suas palavras finais você falasse aí da sua dose de amor. A sua dose de amor. Depois o Marques vai falar da sua dose de amor também. A minha dose de amor, né? Ela vai direcionada a todos vocês que trabalham, não é, nessa área, nesse Santa Cruz, que desenvolvem uma tarefa espiritual de grande alcance. A gente talvez não se dê conta da tarefa, né? Da repercussão espiritual do trabalho, né? E isto realmente é produto de amor, isto é produto de dedicação. Então, a minha dose de amor vai para você, Érica, para o Alexandre, para o Marcos, para os amigos todos, para o Robson, para os amigos todos que aí estão trabalhando, e dizendo que esse é o maior legado que a gente tem. A gente pode saber doutrina espírita, o que tem no livro dos Espíritos, no Evangelho e tal, mas como aquela historinha, né, da prece, né, a questão é o amor. Né? O amor é o respeito, é a gentileza, é o abraço de longe, é a boa vibração. Então, para todos vocês, o meu amor. Obrigada, Darcy. Marques, suas palavras. Bem, falar de amor é uma coisa muito linda, né? Porque, embora a gente ainda não saiba amar, nós temos nesse movimento, eu não vou citar o nome de ninguém, porque eu não quero esquecer um desses que estão à nossa volta, fazendo com que o amor cresça dentro de cada um de nós. Porque eu enxergo todo esse grupo, todo esse trabalho como vida. Eu vejo a vida brotar desse movimento, brotar de todos que se preocupam de perguntar como nós estamos, de ver o trabalho que estamos fazendo, de perguntar alguma coisa que precisa aprender, e que a gente vai e questiona, pergunta alguma coisa a alguém. Essa troca de carinho, essa troca de informação, essa troca de calor humano é que dá vida para a gente. Então, se o amor é vida, a vida é dada neste momento por todo esse envolvimento amoroso, esse envolvimento querido que nós recebemos de todo esse movimento, de todos que participam desse trabalho lindo. Desde lá do CERJ, aquele grupo maravilhoso que tem lá, até as casas mais humildes que a gente frequenta, onde a gente vê o carinho, vê o sorriso de alguém quando a gente entra, que nos trata com respeito, com amor, e a gente se sente privilegiado por Deus de poder estar participando de um grupo tão querido, tão seleto, que a vida nos deu a oportunidade e que o nosso Pai concedeu a cada um de nós poder participar. Eu só posso agradecer, eu só posso dizer muito obrigado por esse amor todo que é derramado e que a gente sente fazer parte de nossa existência, nos dando o sentido de vida. Então, o amor, para mim, é o sentido de vida. São todos vocês que fazem parte dela. Olha, sem esquecer do Coresque, que é a coisa mais linda desse mundo. Coral Espírita de Santa Cruz. E a gente também está com um grupo de dança muito bom, que é o Grupo Estelares. O padrinho desse grupo de dança é o André Dielli, tá? Ele que enxergou a potência de expressão corporal desse grupo de dança. Esse grupo de dança, esse ano, faz 11 anos. E eles vão participar agora do Mostra de Dança Nacional Espírita. Acho que é isso, um negócio assim. E aí, conversando com o Matheus, né, que é um dos integrantes da coordenação, perguntei como é que eles acharam vocês
como é que essa coordenação lá do Nordeste achou vocês aqui no Rio de Janeiro? Imagina. Érica, eles estavam vendo a gente pelo Instagram há 1 ano. Observando, vendo, analisando, quer dizer, não é só a dança, é o que esta dança apresenta, como apresenta a doutrina espírita. Apresentar a doutrina espírita através da dança, através das roupas, através das expressões. Eu falei, olha, que lindo esse grupo de jovens, a maioria filhos de trabalhadores do movimento espírita, sabe? Que coisa linda. E esse grupo se inspirou no grupo que atua, que é de Campo Grande, né? E o grupo que atua se inspirou no grupo Arte Nascente, que é de Goiás. Olha só, então, que legal. Um inspirando o outro, né? É uma maravilha mesmo, né? Sem fronteiras. É o Fraternidade Sem Fronteiras mesmo. É o Fraternidade Sem Fronteiras. É o Fraternidade Sem Fronteiras. Meus queridos, Darcy, muitíssimo obrigado por sua disponibilidade. Marques também, muitíssimo obrigada por sua disponibilidade. E fica aqui, público querido que nos assiste, receba a nossa dose de amor e vem mais surpresa por aí. É isso que eu posso dizer. Fiquem com Deus, que Bezerra de Menezes abençoe esse trabalho de unificação ainda mais e que Jesus, o nosso mestre, também esteja nos envolvendo nas suas vibrações de amor. Muito obrigada e um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.